Campeonato Nacional de Velocidade, a prova rainha do calendário da Federação Portuguesa de Remo, aqui na pista de Montemoro Velho. E vamos já para os melhores momentos da competição. Começamos com os Júniores. Aqui está a final de quadriciclo masculino. Primeira final deste dia de competições, o primeiro dia de finais. Começou então com o quadri júnior masculino nas imagens e com um belo destaque a equipa do Clube Naval Infante do Henrique. Uma prova que contou com 5 participantes. Em primeiro lugar o Infante, com cerca de 10 segundos de vantagem sobre a tripulação do Clube Fluvial Portuense. E em terceiro lugar ficaria a equipa de Aveiro, da Coletividade Popular de Cacia. A equipa do Infante, constituída por João Silva, Rafael Lopes, Bernardo Cruz e Diogo Sousa, completaram estes 2 momentos em 6 minutos e 34. E agora no programa encontramos os séniores do setor feminino. Aqui está o skiff, a embarcação monolugar, onde Patrícia Batista recupera o seu título de alguns anos atrás. Sim, a Patrícia já compete no skiff há muitos anos, ela que já conseguiu títulos em júniores e alguns em séniores também. Depois de alguns anos a perseguir esta vitória no skiff absoluto feminino, consegue então o primeiro lugar numa prova que foi bastante disputada. Estas atletas tiveram que fazer uma eliminatória no dia anterior, portanto todas elas tiveram que competir e garantir o acesso à final, e a prova então é ganha pela Patrícia Batista da Naval, com a Inês Oliveira, também uma atleta experiente, no segundo lugar, e em terceiro a Bruna Parente, do Viana Armadores de Lima. Hoje estava espetacular para a modalidade, estava em condições iguais para todos, portanto estava incrível. Novo título para ti em skiff, 9 anos depois. Sim, foi difícil, porque também parei 5 anos, depois voltei e pronto, sempre foram melhor que eu, e hoje consegui me superar e mostrar o meu valor, e acho que ainda consigo mostrar mais no futuro. E agora uma das vitórias do Fluvial aqui no 400 masculino. Esta prova, apesar da fraca participação e apesar das imagens que vemos agora aos 1000 metros, o Clube Fluvial Portuense que se encontrou com uma vantagem bastante grande nos primeiros dois terços da prova, a ser perseguido desde cedo pelo Caminhense, que chegou mesmo a fazer uma ponta final fortíssima e a ameaçar este título à equipa do Porto. Podemos ver nas imagens que foi uma chegada muito renhida, foi a prova mais renhida deste fim de semana mesmo, uma decisão que teve que ser feita pelo photo-finish, e vamos ver a chegada pelas imagens. É impossível de saber quem conseguiu vencer, mas o Real Clube Fluvial Portuense a ser o grande vencedor do 400, aliás, título este que é a rivalidade do ano anterior. E do 400 para o quadriciclo séniores masculinos. No quadri, portanto, passamos de um barco de pontas para um barco de parelhos. Esta prova que também contou com eliminatórias no dia anterior, o destaque iria mais uma vez, e os olhos estavam postos nesta equipa do Fluvial Portuense, que tinha a bordo o atleta olímpico Nuno Mendes, ele que comandava esta tripulação, sentado ali à voga, desde cedo a colocar um ritmo muito forte e a conseguir a vantagem necessária que lhes garantia o primeiro lugar. Esta equipa que teve um trabalho, não foi muito facilitado, a Académica nunca esteve verdadeiramente próxima, mas esteve sempre a tentar ao máximo chegar-se à equipa do Fluvial, com a Associação Naval de Lisboa a fechar o pódio. Foi uma prova boa, conseguimos ganhar o título, largámos bem, conseguimos manter um ritmo suficientemente forte para chegar ao fim em primeiro lugar, e ficou tudo bem. E voltamos aos júniores. Aqui está o double school feminino. Nos júniores femininos temos então uma final com 6 barcos, 6 participantes. A equipa do Caminhense com uma largada bastante forte, podemos ver aqui apenas com 250 metros de prova, e já levavam cerca de 2 barcos de vantagem. Estas atletas que também têm-se mostrado muitas vezes no setor júnior, Diana Alves e Mariana Matias, sagram-se então campeãs nacionais do double júnior, com a luta para o segundo e terceiro lugar a ser também interessante. O segundo lugar a sorrir à equipa do Fluvial, que já vemos aqui nas imagens, e em terceiro lugar o Clube de Galitos, que consegue assim deixar a Associação Naval de Lisboa fora das medalhas. Portanto, Caminhense em primeiro, Fluvial em segundo, e em terceiro o Galitos de Aveiro. E já o 8 júnior masculino. No 8 júnior temos vitória para a equipa de Viana do Castelo. Este 8 também com uma largada muito forte e determinada em sair para a frente. São sempre barcos em que qualquer vantagem que se consiga é determinante,
e o Viana Remadores de Lima a conseguir uma vantagem muito importante na primeira metade da prova, a deixar a luta para o segundo lugar, essa sim muito interessante. A equipa da Académica, que também participou durante toda a época nesta embarcação, inclusivamente em algumas provas de absolutos, a conseguir assim o culminar da sua época com uma medalha de prata e deixando os vizinhos da Figueira da Foz e do Infante para a disputa da medalha de bronze. O Infante acaba por conseguir nos últimos metros superiorizar-se à equipa do ginásio, portanto temos Viana Remadores de Lima em primeiro, Académica em segundo e o Infante do Henrique em terceiro lugar. A prova foi uma prova que desde o início tivemos o plano de prova que era largar para a frente, foi bem conseguido, largámos para a frente e a partir daí tentámos manter a distância para os nossos adversários, chegámos à linha de meta com uma boa vantagem e agora temos o resto dos nossos colegas que têm provas pelas frentes e espero que estejam em boas condições para dar mais show. E nos veteranos espreitamos o 8 feminino. No 8 feminino e nos escalão veteranos temos a questão dos handicaps. Esta prova do 8 feminino que se realiza pela primeira vez no escalão de veteranos, uma prova com 4 participações, muito interessante para começar. Em primeiro lugar, e destaque vai para a equipa de Viana Remadores de Lima. A luta pelo segundo lugar foi muito interessante, mas nos metros finais a equipa mista do Infante e Galitos a conseguir o segundo lugar e o misto fluvial ANL na medalha de bronze. O início foi um bocado atribulado porque não tínhamos a reger no meio da pista, mas logo a seguir à partida nós largámos fortes, fomos para a frente e depois foi só aumentar a vantagem, remar bem e, acima de tudo, desfrutar da prova. Acho que esta vitória refletiu bem todo o esforço que empregámos nos treinos e gostei muito e acho que falo por todas que foi uma boa regata. E timonar aqui as veteranas, como é que foi? Elas portam-se bem, é verdade, não é difícil. Os treinos são sempre uma alegria e geralmente correm bem. E o skiff veterano? Uma prova que contou com 30 participantes, número muito interessante para esta classe de veteranos. O destaque vai para, como vemos nas imagens, José Bugalho, da Associação Naval de Lisboa. Depois de uma medalha de bronze em 2020, consegue assim o primeiro lugar com Rui Rosa do Galitos e Pedro Reis do Ferroviário a fecharem este pódio numa prova extremamente competitiva. Foi dura, estas provas são sempre duras, as condições estavam ótimas, muito boa água, pouco vento, portanto estamos sempre a falar de milésimos e portanto é uma prova muito extenuante, muito exigente até a última remada. O João regressou ao remo pelos veteranos? Sim, voltei agora há cerca de 10 anos, voltei a remar e tem sido uma reaprendizagem porque tive muitos anos parado, portanto faz parte, é um processo. E aqui o 200 veterano masculino. No 200 masculino o destaque vai para Luís Barquinha e Miguel Costa, dupla já muito conhecida, não só no ramo nacional como nesta embarcação em específico. Relembro que nesta classe de veteranos há também a aplicação dos handicaps e, portanto, a chegada à meta não é necessariamente a classificação final, portanto os atletas têm obviamente que contar com os handicaps que serão aplicados no final das provas. Portanto, Fluvial em primeiro, a ANL em segundo e Miguel Alfaiate e João Ferreira da Académica no terceiro lugar. E aqui o quadri, ainda veteranos, setor masculino. Uma prova extremamente competitiva. Estas três embarcações que vemos nas imagens, VRL, Infante e o Cerveira, todas elas do mesmo escalão, a lutar até aos metros finais e mesmo com a aplicação dos handicaps, tivemos em primeiro lugar Viana Remadores de Lima, em segundo o Infante do Henrique e em terceiro o Clube de Cerveira. Portanto, uma prova muito competitiva, como aliás tem sido a maioria das provas dos veteranos. E também o 400 veterano. Mais uma prova em que os handicaps foram determinantes. Podemos ver nas imagens, a equipa do Caminhense chegou bem destacada na frente, uma equipa muito experiente, mas após a aplicação dos handicaps e uma prova bem renhida, como vamos ver agora para os segundos lugares, os grandes vencedores seriam o Clube do Barreiro, o Grupo Desportivo Ferroviários do Barreiro, com o segundo lugar a ser para o Caminhense e em terceiro lugar a Associação Naval de Lisboa. Portanto, podemos ver nas imagens mais uma prova extremamente competitiva, pelo menos na chegada à meta. E o skiff veterano feminino. Já nas imagens, a grande vencedora Francisca Marques, do Clube Naval Infante do Henrique, ela que é veterana não só pela idade, mas também pela experiência que tem, né, no remo em geral e nesta embarcação em específico. Apesar da Ana Pereira muito próximo, a segunda e terceira classificada seriam Maria Pimenta do VRL e Adriana Valadares da ANL, que viriam na outra manga.
Foi uma boa prova. Foi bastante dura. Viemos sempre, eu e a Naval, ali um pouco lado a lado. Mas como são duas mangas, tivemos que dar o melhor, porque não sabíamos o que é que a outra manga ia acontecer. Portanto, acabou por ser durinha e darmos tudo o que podíamos. Olha, o espírito dos veteranos, como é que é aqui na prova? É para ganhar. Gostamos de conviver uns com os outros e apoiámos-nos, mas é para ganhar. Na pista é para ganhar. Ainda os veteranos, aqui está o Double School. Já nas imagens vemos ali uma luta acesa entre o ginásio e a ANL, elas que foram primeiro e segundo lugar respectivamente no Campeonato Nacional de Fundo. Portanto, a ANL queria muito vir aqui reverter esta classificação e eles conseguem mesmo, conseguem sagrar-se campeões nacionais do double veterano masculino, com Renato Hernandes e Bernardo Cabral. Apesar da chegada em primeiro lugar do ginásio, a ANL usufruía de um handicap. Em segundo lugar tivemos a equipa do Cerveira e em terceiro lugar a equipa do Fluvial Portuense. E já o quadri para veteranos femininos. Mais uma excelente chegada à meta. A equipa do Infante e do VRL destacaram-se muito cedo. O VRL, apesar de ter chegado um segundo primeiro que o Infante era um escalão mais velho e, portanto, a usufruir de cerca de 10 segundos de vantagem e a conseguir uma vitória com também cerca de 10 segundos de vantagem sobre o VRL, com a equipa do ginásio a fechar o pódio desta prova de quadri veterano. Portanto, Infante, VRL e ginásio, primeiro, segundo e terceiro. E a fechar o programa veterano, Campeonato Nacional de Velocidade, o 8 masculino. Uma prova extremamente concorrida, foram 13 os participantes nesta embarcação do 8 veterano, aliás são números muito frequentes nesta embarcação. Vemos na imagem a equipa do Infante que saltou muito cedo para a frente, o Fluvial e a ANL a tentar acompanhar, a ANL que não consegue acompanhar estas duas primeiras tripulações, de relembrar que haveria mais séries e, portanto, o resultado desta prova não determinava o resultado final. O Infante que conseguiu assim chegar em primeiro lugar e consegue também garantir o primeiro lugar da geral, com o Fluvial, apesar de muito próximo, a ver o Vila Condense, que remava na primeira série, a intrometer-se portanto, entre estes dois lugares e a fechar assim o pódio. Vila Condense e Fluvial. Temos então o Infante na primeira posição, em segundo lugar o Clube Fluvial Vila Condense e em terceiro lugar o Clube Fluvial Portuense. Cerca de menos 2 segundos entre o primeiro e o terceiro lugar, portanto já tem sido habitual todos os anos, distâncias e diferenças muito pequenas entre as embarcações. Foi uma prova bem disputada, nós largamos bem, conseguimos ficar logo à frente, foi sempre a dar tudo. Após 3 anos a timonar, pela primeira vez conseguimos alcançar o lugar mais alto no pódio e acho que foi muito justo. Trabalhamos muito durante a época toda e toda a equipa saiu junta e acabou junta e acho que isso é o mais importante. E agora o momento em que a Federação Portuguesa de Remo, aqui representada pelo seu presidente Luís Arães Teixeira, faz a homenagem a Amílcar Estrela pela sua dedicação à modalidade enquanto dirigente e também juiz. Muito contente e muito satisfeito, porque não estava à espera. Eu não faço mais que a minha obrigação. Eu já ando nisto há alguns anos e dedico-me todos os anos para fazer o melhor possível. Não esperava, e vou repetir, que me fizessem isto, fizeram uma grande partida. Estarei cá hoje e sempre, enquanto estiver no remo, vou dar o melhor de mim mesmo e tentar que amanhã seja melhor que hoje. E os campeonatos contaram com a visita de Pedro Roca, em representação do Comitê Olímpico de Portugal, Carlos Cardoso, presidente da Confederação do Desporto de Portugal, e ainda José Veríssimo, vice-presidente da Câmara Municipal de Montemoro Velho. Portanto, isto no fundo é uma grande alegria para o Conselho de Montemoro Velho. Também temos feito por isso, temos investido e muito nisto. Portanto, é sem dúvida uma infraestrutura com referência a nível nacional e até mundial. A Câmara tem investido, também as federações têm colaborado para isso e é isso que nós tentamos fazer, ter as máximas condições para receber bem as pessoas. Campeonato Nacional de Velocidade na pista de Montemoro Velho e vamos já para a derradeira jornada da competição. A abrir com o Quadrischool Júniores Femininos. Belas imagens deste quadri misto, Cerveira e Sporting Clube Caminhense. É fantástico a possibilidade que estes atletas têm de se juntarem para aumentar não só a competitividade como o espetáculo. Estas equipas de Caminho e de Cerveira então conseguirem o título nacional no quadri com uma equipa mista do Fluvial e Ginásio na segunda posição e em terceiro lugar temos a equipa do Viana Remadores de Lima.
Aqui ainda um aspecto do pódio da competição quando seguimos no programa para o Double School Séniores masculinos. Esta é uma das poucas provas em que temos uma equipa do Sul a destacar-se e naturalmente que quando falamos de Double School falamos de Afonso Costa e de Inês Costa. Esperava-se obviamente que esta equipa dominasse e eles dominaram mesmo, foram cerca de 30 segundos para o segundo lugar. Eles que estão obviamente com a atenção virada para as competições internacionais, vieram há pouco de uma Taça do Mundo em Lucerna, com uma boa prestação e pensam já no Campeonato da Europa que se vai realizar daqui a cerca de 3 semanas. A luta acabar por ser mais intensa para o terceiro lugar, uma vez que a Associação Naval Lisboa consegue consolidar o segundo lugar desde cedo e portanto a fechar o pódio fica a equipa do Sport Clube do Porto, que consegue também assim sagrar-se campeã nacional sub-23 nesta embarcação. Foi bom, é sempre bom participarmos no calendário nacional. Nós estamos focados no internacional, mas é sempre bom vir aqui ver novas caras, novos rostos e estar andamento também. E nisto também a tua leitura? Sim, foi uma boa prova, encarámos isto como um teste, uma boa preparação para as regatas lá fora, também para puxarmos aqui um bocadinho o nível para cima e vemos mais competição nacional. E vocês sempre na frente, muito confortáveis? Muito confortáveis, sim, nós demos o nosso melhor, estávamos a competir contra os nossos adversários, mas também contra o relógio, queríamos fazer um bom tempo para fazermos uma boa regata para tirar boas conclusões também. E o projeto, a ideia para Paris 24? Sim, esse é o objetivo máximo. Estamos sempre a pensar nisso, Cada remada pensamos em Paris 2024. É verdade, nós dormimos a pensar em Paris, Paris é o nosso objetivo. E o Skiff Sénior masculino. Temos então em disputa o Troféu Henrique Baixinho, nome sonante do remo português e especificamente nesta embarcação de Skiff. Uma prova que contou com 19 participantes e em que os atletas tiveram que fazer um contrarrelógio, portanto no dia anterior. Tivemos uma final recheada de bons nomes, portanto perspectivava-se uma boa final. O primeiro lugar esse ficou decidido desde muito cedo, o André Pinto, que já tem provado ser uma referência nesta embarcação, também com os olhos postos nas competições internacionais, a conseguir o tão desejado título de Skiff Sénior absoluto e também pela idade que tem o Skiff Sénior sub-23. A luta para o segundo lugar foi muito renhida, com o atleta João Santos do Infante, Ricardo Paula e Eduardo Sousa da Académica a disputarem entre si até aos últimos metros a medalha de prata e bronze, com Eduardo Sousa a conseguir o segundo lugar e Ricardo Paula na terceira posição. E entretanto já o 8 feminino. No 8 feminino, mas agora no escalão sénior, foram 4 as equipas participantes. Destaque naturalmente para esta equipa do Sport, que não só tem demonstrado um excelente trabalho no escalão feminino, como consegue vencer esta embarcação do 8 feminino por 3 vezes, portanto 3 anos consecutivos, e a luta a ser muito intensa para o segundo lugar. A Associação Naval Lisboa, num misto com o Infante, a conseguir na segunda metade da prova um barco de vantagem e a garantir assim a medalha de prata, com o Viana Remadores de Lima a garantir a medalha de bronze e o ginásio, a equipa que fica fora das medalhas. Aqui nas imagens, já a terminar a prova, temos então a equipa do Sport Clube do Porto, com Inês Oliveira, Ana Silva, Inês Silva, Maria Rodrigues, Mafalda Martins, Maria Marques, Benedita Bacelar, Maria Leão e a timoneira Sofia Oliveira a sagrarem-se campeãs nacionais com o tempo de 7 minutos e 11 segundos. Acho que foi uma prova excelente, foi para o que nós treinamos e conseguimos alcançar o nosso objetivo. Acho que falando pela equipa toda sentimos muito orgulhosas porque conseguimos continuar a fazer história no remo feminino. E no programa também o remo adaptado. João Ribeiro, Viana Remadores de Lima, um atleta e um clube que marcam presença sempre neste tipo de competições. Mais um título para este atleta, desta vez na categoria de PR1. A prova foi boa, correu bem dentro daquilo que eu estava à espera. O tempo também ajudou, não apanhámos assim vento nem nada. Mas foi uma boa preparação também e o resultado acho que fala de si. No remo há quanto tempo e porquê o remo? Estou no remo desde 2014. Estou no remo porque alguém que eu conheço também com deficiência me falou que havia remo adaptado em Viana. Eu decidi experimentar e até hoje, como eu gosto de competição, acabei por ficar até agora. E já o 200 Júnior masculino. Um título que se mantém em Aveiro. O ano passado a equipa do Galitos também tinha conseguido o título no 200 Júnior, desta vez com 2 atletas novos a conseguir manter o título
em Aveiro, e a luta para o segundo lugar a ficar entre duas equipas da Académica e uma equipa do Viana Remadores de Lima. A Académica consegue ainda assim garantir a medalha de prata e de bronze, portanto uma prova extremamente disputada, também ela com 6 participantes, e o Viana Remadores de Lima, escassos segundos a não conseguir intrometer-se ali nas medalhas. O destaque naturalmente vai para Tomás Silveira e Rodrigo Bio, do Clube Galitos de Aveiro. E vamos já para o Double School também Júnior. Talvez uma das, eu não digo grandes surpresas, porque os atletas do Cerveira já demonstraram a sua capacidade ao conseguir o apuramento para a Cúpula Agenense, mas a conseguirem ganhar a equipa da Naval, também dos atletas que estão nos trabalhos da Seleção Nacional. Alexandre Patrício e Afonso Ribas fizeram uma prova muito interessante, uma largada bastante determinada. Eles sabiam que para vencer a dupla da Naval teriam que ir para a frente e tentar controlar os seus adversários. Foi uma prova extremamente madura para atletas júniores. Eles conseguem sagrar-se campeões nacionais sobre a Naval e, em terceiro lugar, a equipa do Ferroviário do Barreiro. A edição de 2022 do Campeonato Nacional de Velocidade em Remo e já o Quadri Sénior feminino. Ora, já temos nas imagens e ainda nos primeiros 500 metros 4 tripulações, todas elas muito próximas, elas que aliás se mantiveram próximas durante praticamente todo o percurso. O Fluvial nos segundos 1000 metros consegue assim cerca de um barco e meio de vantagem, que poderá, e às vezes não chega, tendo em conta as atletas que se encontravam em competição, mas elas conseguem mesmo aguentar os ataques das suas adversárias e a luta para o segundo lugar a ficar extremamente interessante. Aqui nas imagens e a 500 metros do fim, a equipa do Infante a tentar aproximar-se da equipa de Gaia, do Fluvial Portuense, mas a equipa do Sport e o misto do Cerveira, Naval Remo e do Viana Remadores de Lima, com um ataque muito tarde nos metros finais, a conseguirem assim não só ultrapassar o Infante, como proporcionar uma chegada ao fotofinish, sendo que a medalha de ouro indiscutível para o Fluvial Portuense. Em segundo lugar tivemos Patrícia Batista, Tana Mendes, Bruna Parente e Maria Pimenta do VRL, Cerveira e Naval, e a medalha de bronze para o Sport Clube do Porto. Foi uma prova que se adivinhava muito dura, não é? Porque durante a época toda ficamos sempre atrás do Infante, não é? E portanto eram as grandes adversárias. Estabelecemos um ritmo muito forte logo no início e conseguimos mantê-lo mesmo até ao fim com grande esforço e acho que ganhamos com grande pinta mesmo. E o sentimento de remar aqui no Nacional, nesta pista? É o culminar de uma época muito louca para nós, muito trabalhosa, com muita raça e fomos muito persistentes, portanto acho que merecíamos mesmo isto, era isto que faltava. Ainda um aspecto do pódio com a natural satisfação da tripulação que venceu o Quadri School. E vamos já para a discussão da Taça Lisboa. É a prova rainha do Campeonato Nacional de Velocidade, o Shell de 8 remadores com timoneiro. Já imagens desta prova e também já em primeiro lugar a equipa Fluvial Portuense. O destaque seria Fluvial Viana Remadores de Lima, eram nestas embarcações que estavam os olhos de toda a gente. Os favoritos, indiscutivelmente, Clube Fluvial Portuense, não só porque são os campeões em título, como já se têm demonstrado ao longo da época, os favoritos pelas vitórias todas que conseguiram, e a demonstrar um favoritismo enorme. Eles que fizeram uma prova, como nós dizemos na gíria desportiva, sem espinhas, aguentaram os primeiros metros, a pressão do Viana Remadores de Lima, e a partir daí foi só aumentar a distância e a demonstrar que são eles os dominadores desta embarcação de Shell 8, que aliás demonstraram também o seu domínio em todas as provas de sénior, especialmente os barcos longos. Em segundo lugar, Viana Remadores de Lima, e em terceiro lugar uma luta extremamente interessante com a Académica e o misto Infante ANL, separados por apenas um segundo, a medalha de bronze a sorrir à equipa de Lisboa e do Infante. É um balanço muito positivo, era o resultado que nós vinhamos aqui procurar desde o início da época. Aliás, desde os últimos anos o Fluvial Portuense sempre teve a aposta no 8 e este ano não deixou de ser assim, e desde o início do ano o foco foi ganhar o 8. Ganhamos outras provas, mas este sempre foi o nosso objetivo principal e trabalhámos arduamente para isso, e o resultado é este. E já um balanço final com Luís Arens Teixeira, o presidente da Federação Portuguesa de Remo. O reflexo do não pandemia, não é? O primeiro, sem máscaras, sem restrições,
E pronto, olha, o que eu gostei deste fim de semana é vi muita gente divertida, acima de tudo. Desde os veteranos aos júniores, aos séniores, vi muito divertimento e isso é a coisa mais importante e deixa-nos muito contentes. E também vimos muitas regatas discutidas ao fotofinish, mas acima de tudo divertimento, que é o mais importante e nós nunca nos podemos esquecer que essa é uma das principais funções do desporto, seja ele qual for, as pessoas fazerem isto porque gostam. E assim foi a reportagem na edição de 2022 do Campeonato Nacional de Velocidade em Remo.